Faltam apenas 6 meses para a prova do Enem e você está preocupado se ainda dá para se preparar adequadamente para a prova. Não se preocupe, nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode otimizar o seu estudo para que mesmo nesse curto espaço de tempo que a gente tem até a prova, você consiga alcançar um bom desempenho e talvez até mesmo a sua aprovação. Eu quero te passar 7 passos e eu quero que você separe aí um papel e uma caneta para anotar cada um desses passos. E o que você ficar com dúvida, comente aqui depois no vídeo que eu posso fazer um vídeo separado sobre esse detalhe que você pode melhorar na sua preparação nesses 6 meses finais. A primeira coisa que você deve fazer é avaliar as suas habilidades. Identifique os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, pois assim você vai saber o que precisa priorizar nesses 6 meses finais, já que não dá para estudar tudo e também priorizar todas as disciplinas. Sabendo que você tem o melhor desempenho ou que é o seu ponto forte, você vai precisar estudar menos essa disciplina e vai deixar ali como uma carta na manga. E aquilo que você tem como maior ponto fraco, por exemplo, sei lá, matemática, física, você vai colocar mais prioridade, mais energia. E isso vai ser o que você vai trabalhar como lacuna nesses 6 meses finais. É necessário que você entenda que para a prova do Enem você precisa focar naquilo que tem maior importância para a sua prova. E a gente define aquilo que tem maior importância através da TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ou seja, aquilo que mais pontua dentro da prova precisa ser priorizado primeiro. Além da TRI, a gente quer acertar mais, afinal vai passar quem acertar mais na prova do Enem. E é por isso que a gente pensa sempre na recorrência de prova, ou seja, se eu vou estudar um assunto, eu preciso estudar aquilo que mais pontua e aquilo que mais cai dentro da sua prova do Enem. A partir do momento que você fez uma breve análise de suas habilidades, entendeu aquilo que é seu ponto forte, aquilo que é um pouco do seu ponto fraco, aquilo que você sabe que vai ter que priorizar agora nesse momento, ou talvez você seja um aluno que vai começar do extremo zero e entenda que vai ter que estudar tudo, não tem o que fazer, vai começar do zero. Mas você sabe então que matemática e redação são duas áreas muito importantes, depois vem natureza, por fim fica humanas e linguagem, então você já sabe que no seu cronograma você deverá priorizar redação, matemática e natureza, por exemplo, nessa reta final. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto, que é crie um cronograma de estudos. Você precisa organizar o que você vai fazer nesses 6 meses, não tem como você pensar em ser aprovado se você não organizar aquilo que você vai fazer até a data da prova do Enem. Mesmo que humanas ou linguagens não estejam em si no seu cronograma de estudos, é necessário que você tenha elas como matérias que vão estar presentes em algum momento, seja através de provas, seja através de alguma forma de revisão, alguma forma de maratona, ou através de um podcast, por exemplo. O importante é que você entenda que para a prova do Enem, você terá que estudar todas as áreas. Não cai na bobeira de estudar apenas uma área. Não vai dar para você passar estudando apenas redação e matemática, não em um curso que seja minimamente concorrido, principalmente um curso se for concorrido com medicina, você vai ter que priorizar todas as áreas do Enem. Como falta pouco tempo, essa estratégia vai te ajudar a você abranger mais conteúdos e conseguir estudar mais áreas, né? Então por isso que a gente trabalha com mais métodos e estratégias para que você consiga estudar mais assuntos. Aí entra o papel de um cronograma. O cronograma ele vai ser como um checklist guia. Eu não quero que você siga um cronograma, seja ele em PDF, seja ele num cursinho. A ideia é que você não siga ele, mas sim use como referência. Você precisa saber aquilo que é necessário estudar, aquilo que falta você aprender, e a partir disso você vai jogar esses assuntos dentro de um planejamento. Aí sim você começa a estipular metas. Bom, eu tenho um cronograma base, eu sei o que é necessário para a prova do Enem, por exemplo, matemática. Eu tenho matemática básica, estatística, geometria, trigonometria. Biologia, por exemplo, eu tenho ecologia, citologia, citogenética, genética. Olha só, eu sei que eu tenho que usar esses assuntos. A partir desse cronograma, você vai saber quais as metas que você precisa colocar no seu planejamento e começa a estudar e organizar o seu quadro horário. E é aí que você não segue o cronograma e muito menos o cursinho, você começa a trabalhar com metas. A ideia é que você tenha metas semanais, também as metas mensais, e tudo isso você vai cumprir através das tarefas diárias. O que são as metas mensais? Basicamente eu quero que você entenda que o estudo ele flui melhor quando você tem um objetivo direto, ou seja, um objetivo simplificado. Quando você só vai seguindo um cronograma, você não sabe muito bem para onde você está indo. Mas quando você coloca, por exemplo, que no mês de maio ou no mês de junho, você vai estudar todo o conteúdo de ecologia, você vai estudar todo o conteúdo de geometria plana, você vai estudar todo o conteúdo de estatística dentro de 2 semanas. Bom, você já tem uma meta base. E agora, a partir disso, você vai começar a cumprir as tarefas para atingir esse objetivo final, que é concluir um determinado assunto. Então vamos dizer que você vai estudar geometria plana dentro de um mês. Você vai pegar um mês, 4 semanas. Olha só, geometria plana pode ter ali mais ou menos 25 tópicos, 30 tópicos para estudar. Tópicos que eu digo são aulas, por exemplo, né? Pode ser aula, pode ser leitura teórica, mas vamos dizer que a gente tem ali 20 a 30 tópicos a serem estudados dentro de geometria plana. Bom, você vai organizar esses 20 a 30 tópicos para serem estudados dentro de um mês. Você pode estudar esses tópicos primeiro em 2, 3 semanas e deixar a última semana apenas para prática de questões e revisão.
Lembrando que você sempre vai praticar com aulas, mais questões, mas a ideia é que você sempre trabalhe com metas, ou seja, esse mês eu quero dominar esse, mais esse assunto, né? Dominando esse assunto, eu vou fazer as aulas, vou fazer questões, vou fazer revisões, flashcards, e aí você vai cumprindo ali cada tarefa, vai utilizar uma estratégia, um método para você avançar mais rapidamente. Mas eu quero que você entenda que a evolução vai ser mais rápida quando você trabalhar com metas. E é assim que você começa a trabalhar junto com um cronograma de referência, mais um planejamento estratégico que é trabalhado com metas mensais, semanais e metas diárias. Para que você avance mais rápido nesse cronograma e consiga absorver mais matérias, a terceira dica é utilize materiais de qualidade. O que são materiais de qualidade, na minha opinião, e são os 3 principais que você precisa ter. O primeiro deles é um método, tá? Não tem como você avançar rapidamente no estudo ou você realmente estudar com qualidade se você não tem uma metodologia, se você não sabe como estudar. Você precisa primeiro entender como que você assiste uma aula de modo ativo, como que faz questões de fixação, consolidação do conhecimento, trabalhar com revisões, como que eu encaixo essas revisões durante a minha semana, como que eu vou encaixar, por exemplo, agora as provas antigas e depois estudo os erros, faça um caderno de erros. É ideal que você tenha um método e tenha esse método bem consolidado ali de como fazer, porque isso vai agilizar bastante o seu estudo. Você não vai perder tempo tentando descobrir como estudar, pois você já tem um protocolo de estudo. Eu gosto de recomendar para meus alunos o protocolo de estudo que eu trabalho lá no FIRE. Basicamente é o que a gente usa muito sobre a neurociência da aprendizagem. Eu sempre falo para o aluno que ele vai começar tendo a aquisição do conhecimento, depois da aquisição ele vai trabalhar ali a consolidação desse conhecimento, que é utilizar flashcards, questões ali para consolidar aquele conteúdo teórico que ele assistiu na aula ou que ele leu na apostila. Depois ele sempre vai priorizar a evocação e reconsolidação desse conhecimento, que basicamente é a revisão e também estudo dos erros. Então se você está vendo uma boa aula teórica, está atribuindo ali, né, está pegando bons materiais teóricos, está fazendo uma boa quantidade de questões, está fazendo as revisões, programando essas revisões e está estudando os erros, eu tenho certeza que o arroz com feijão, ou seja, o mais básico, que é o principal, você já está fazendo. O restante você vai adaptando e você vai seguindo ali de acordo com a metodologia do mentor que você escolheu para acompanhar. O segundo tipo de material que eu acho necessário demais para a prova do vestibular e do Enem é a plataforma de questões. Hoje em dia na internet você precisa ter uma plataforma de questões para que você tenha um melhor controle do seu estudo. Dá para fazer questões por apostilas? Com certeza. Dá para imprimir questões, pegar questões em PDF? Dá sim. Mas o melhor é você ter realmente uma plataforma de questões para que você consiga agilizar as suas listas de questões. Uma plataforma de questões você vai conseguir filtrar essas questões com mais velocidade, você vai conseguir ali escolher questões fáceis, médias e difíceis, de qual prova você quer, só do Enem, da FUVEST, Unicamp, você vai ter ali a resolução automática daquelas questões, vai conseguir montar simulados, vai conseguir metrificar quantas questões você está fazendo no mês, erros, acertos, depois voltar para revisar esses erros, ou seja, uma plataforma de questões é fundamental para um aluno que vai estudar na atualidade hoje, não é algo caro de se assinar, né? Hoje em dia a gente tem várias plataformas de questões no mercado, inclusive às vezes você encontra até algumas plataformas gratuitas, mesmo que limitadas, você encontra alguns sites gratuitos com questões. Então não tem mais desculpa para você não utilizar a internet a seu favor para avançar mais rápido. A terceira coisa que eu acho fundamental ali dentro das plataformas, né, e ferramentas, materiais de qualidade, é a correção de redação. Eu não acho que você deve achar a correção de redação como um gasto, é um investimento para sua aprovação. Pagar ali um cursinho onde tem correção de redação ou até um professor de correção particular é essencial para você evoluir e atingir a nota de mais de 900 pontos na redação, que hoje em dia não é algo que te coloca na faculdade, mas sim algo que é essencial para você não ficar de fora. A redação hoje em dia, tirar mais de 900, não é algo que, por exemplo, vai ser o diferencial para você ser aprovado, mas sim um pré-requisito. Não tirando mais de 900, você quase não tem chance de bater de frente com outros alunos, seus concorrentes na prova do Enem. Então por isso que ter uma redação bem corrigida vai te ajudar a avançar e se colocar entre os melhores alunos que vão se preparar para a prova do Enem. Então por isso que vale a pena investir em correção de redação. Tem já a inteligência artificial corrigindo a redação, eu ainda não recomendo porque eu ainda não vejo a inteligência artificial com uma capacidade abstrata ali de corrigir, ou seja, de interpretar os repertórios que você vai colocar e realmente dar um feedback de evolução. O mais importante não é a nota que você vai receber. A inteligência artificial pode até acertar a nota que você receberia naquela redação, mas ela não vai te dar um feedback do que precisa melhorar, porque eu sou um professor, ainda consegue te dar esse feedback do que precisa melhorar. Fechando esse terceiro tópico de materiais de qualidade, a gente pode falar de cursinho online, por exemplo. O cursinho online ele não é também um diferencial na sua aprovação. Independente se o seu cursinho ele é o melhor do Brasil, o pior do Brasil, se as aulas são boas ou são ruins, o que vai realmente te destacar e te colocar na frente é o método, a plataforma de questão e a correção de redação. O cursinho ele vai ser um local onde você vai ter as aulas organizadas e os materiais teóricos, ali os resumos, por exemplo, né, que vai te auxiliar ali nos estudos. Bom, aula hoje em dia você consegue encontrar no YouTube com facilidade e com muita qualidade. E material teórico hoje em dia você também tem na internet, inclusive através da inteligência artificial.
diferencial, você pode gerar resumos de qualquer conteúdo que você quiser, com muita qualidade, esses resumos. Então, hoje em dia, o cursinho em si, ele já não é um diferencial. Ele vai ser um diferencial para velocidade, onde você vai achar materiais com extrema qualidade, já que quando você vai estar pagando ali realmente para ter aulas, então, geralmente, aquelas aulas lá vão ser de extrema qualidade ali e tal, e vão ter muito mais organizadas. Vale a pena assinar? Se você tem um recurso, vale a pena sim investir em um cursinho online. Se você não tem, priorize ter método, plataforma de questão e correção de redação, que isso já é suficiente. O quarto tópico muito importante para sua aprovação em 6 meses é técnicas de estudo e memorização. Se você não entender como que se aplica boas técnicas e você não entender que o principal objetivo do seu estudo é memorizar aquilo que você estudou, infelizmente você ainda não sabe o que é estudar e você ainda está longe de ser aprovado. Quando a gente falta 6 meses para a prova do Enem, a gente está correndo literalmente contra o tempo. E para conseguir vencer esse tempo, já que a gente não consegue moldar, a gente não consegue fazer com que o tempo pare, a gente precisa ter boas técnicas para que a gente consiga produzir mais no tempo que a gente tem. Então, se você tem 4 horas de estudo por dia, você precisa utilizar boas técnicas para conseguir realmente performar melhor. E quais são as técnicas que eu recomendo que você pesquise e já comece a aplicar no seu estudo? Primeira delas, a técnica do estudo ativo, ativo e ECAL, que basicamente é você estudar de forma ativa, assistir aula de forma ativa, questões de forma ativa, flashcard de forma ativa, aplicar testes. Depois eu recomendo que você pesquise mais sobre a revisão espaçada. A revisão espaçada é fundamental para a sua memorização de longo prazo, pois quando você espaça o conteúdo, você tende a aumentar a sua retenção e impedir a curva do esquecimento. A ideia é que você una a prática espaçada com a prática ativa, né? A revisão ativa. Unindo esses dois, você vai ter uma memorização ali de longo prazo. Renato, o que eu posso colocar hoje no meu estudo? A primeira delas, os flashcards vão ser fundamentais para você começar a melhorar a sua retenção e memorização. Então vale a pena começar a estudar um pouquinho sobre flashcards, como que você pode encaixar aplicativos como o Anki de flashcards. E também eu recomendo que você comece a pesquisar mais sobre as listas de revisão e as provas antigas. As listas de revisões, elas vão ser as listas específicas, onde você pode programar essas listas com base na curva do esquecimento. Ou seja, você começa a fazer listas de fixação pós-aula, de consolidação na semana, depois você começa a fazer as listas de revisões na próxima semana, daqui a 15 dias, 30 dias, e depois eu recomendo que você comece a fazer listas com base na sua porcentagem de acerto. Ou seja, aquilo que você mais erra é o que você mais precisa revisar. O que você menos erra é o que você menos precisa revisar. Isso aí é um estudo espaçado e direcionado. Eu chamo essa metodologia de revisão de RED 3, que basicamente é revisão espaçada e direcionada em 3 fases. A primeira fase é uma fase de fixação e consolidação, depois é uma revisão mais espaçada e depois uma revisão por porcentagem de acerto. Já que eu estava falando de revisão, vamos para o nosso quinto ponto, que é as provas antigas e simulados. Muitos alunos têm dúvidas de quando começar as provas antigas e simuladas na preparação, principalmente quando falta 6 meses para a prova. Primeiro de tudo, vamos entender por que fazer provas antigas é importante. Fazer provas antigas é importante porque você vai poder analisar aquilo que cai dentro da prova e principalmente como cai e adaptar isso para sua rotina. Já que você entendendo como cai, você consegue estudar de forma muito mais direcionada e entender os padrões de prova. A partir do momento que você começar a fazer as provas antigas, você vai começar a entender melhor o que a prova quer de você e você começa a criar um raciocínio de prova. Aí entra a sua estratégia. A estratégia vai te ajudar a ter mais velocidade, menos cansaço, mais resistência na sua prova e principalmente, como eu já citei, analisar os padrões de prova. Você vai analisar qual que é o padrão da prova de matemática, qual que é o padrão daquelas questões e a partir disso você tem mais velocidade de resolução. Quando começar realmente essas provas, eu recomendo que você comece quando atingir 50% de estudo teórico. Ou seja, quando você já estudou 50% do conteúdo teórico, recomendo que você comece a ler as provas antigas. Quando agora na metade do ano, não comece agora se você vai começar do zero. A não ser que você está estudando desde fevereiro, aí já dá para começar agora na metade do ano as provas antigas. Mas se você vai começar agora do zero a estudar, eu recomendo que você estude pelo menos alguns assuntos e aí por volta ali de agosto, setembro, inicie as provas antigas. Não começa por 2010 porque não vai dar tempo de fazer todas. Recomendo que você comece a partir de 2015 e 2016, porque daí você precisa ir fazendo pelo menos uma por semana para chegar próximo da prova e fazer as provas mais importantes, que são as provas de 2020, 2021 e 2022. Falando então dos nossos 2 pontos finais aqui desse vídeo de ouro que vai te levar à aprovação, eu quero falar agora um pouquinho sobre a redação e por que é importante encaixar ela na sua semana, por mais que você já tenha um bom desempenho. A redação, como eu já disse, ela não é algo que vai realmente te diferenciar. A redação é um requisito para você ser aprovado, principalmente em cursos concorridos como medicina. Tirar 900, 920, 960 é um requisito para você ser aprovado. A minha dica é que você pratique regularmente essa redação, seguindo os critérios da prova do Enem. Então você precisa praticar a estrutura e até desenvolver um modelo próprio ou pegar um modelo pronto que já existe e adaptar esse modelo para a sua perspectiva, para um ponto de vista que você gosta, ali com seus conectivos.
Depois disso, você vai começar a praticar, então, uma redação semanal, comece a pesquisar repertórios coringas, eixos temáticos, estudar sobre os eixos temáticos e esqueça, assim, o tema da redação. A minha dica é, se você quer estudar os temas, tente estudar os temas mais atuais, estudar um pouco de atualidade, e se você for aluno que pratica muita redação e escrever uma redação por semana, é inevitável que você vai acertar o tema da redação do Enem, ou pelo menos vai fazer um tema ali, um eixo temático que é muito próximo do tema da prova e vai ter um repertório muito produtivo para a prova do Enem. E a minha dica final para você buscar sua aprovação em 6 meses agora na prova do Enem é cuide da sua saúde mental, cuide do seu psicológico. Não só do psicológico, também cuide da sua saúde física. A primeira coisa que você já precisa começar a prestar atenção é em relação à sua alimentação e também a prática de atividades físicas. A alimentação, ela é fundamental para você ter mais energia no seu estudo. Quantas vezes você começou a estudar e viu que foi perdendo energia, viu que estava muito sem vontade, você termina de almoçar e sente muito sono, você sempre está indisposto, você sempre está com muito sono e cansaço. Talvez isso seja um reflexo da sua má alimentação. Então tome cuidado com isso, tome cuidado com a quantidade de cafeína que você ingere. Você toma muito energético, você toma muito café, principalmente na parte da noite, né? Exercício físico é fundamental para que você tenha mais disposição e energia e até mesmo para que você tenha também uma certa motivação a produzir. Quando você inserir o exercício e for criando o hábito de praticar algum esporte ou ali academia, seja 30 minutos por dia ou 2, 3 vezes na semana, você vai perceber um impacto muito positivo no seu rendimento de estudo. Você vai ver que vai ficar muito mais produtivo, você vai ver que vai ficar mais animado, você vai ver que o seu humor vai melhorar. Melhorando seu humor, você começa a lidar melhor com os resultados ruins, os resultados negativos, né? Eu vejo que os alunos acabam ficando muito tristes com os resultados das provas do Enem e é porque eles não têm uma fuga, eles não têm um escape. E o exercício pode ser um escape do seu estudo. E o ponto principal para melhorar a sua saúde, performance nos estudos é o sono. Quando você prioriza o sono, você está priorizando o que mais importa para a sua evolução como pessoa, também como estudante. Dormir bem é tão fundamental porque quando você dorme, você memoriza, você aprende. Ou seja, não adianta nada você estudar muito ao longo do dia se você não dormir para consolidar aquele conhecimento. A gente memoriza quando a gente tem um sono completo, ou seja, um sono de pelo menos 7, 8 horas por noite, a gente consegue ter ali o sono REM. Quando você priorizar o sono, você vai ver que o seu desempenho vai começar a evoluir bastante, porque você vai começar a lembrar daquilo que você estudou e você não vai ter memórias fragmentadas. Dormir bem é essencial também para o seu descanso, e o descanso ele não precisa ser só quando você está dormindo. Também tirar uns momentos de lazer, motivação vai ajudar, né? Então você vai ter ali um pouquinho no final de semana livre para você estar descansando, ou até as pausas durante o dia mesmo vai ajudar você a render mais o seu estudo, e também durante as pausas você começa a consolidar esse conhecimento, você melhora as suas conexões. Então é importante priorizar na sua rotina o sono e o descanso. Entenda, esse é o jogo diferencial que vai te colocar na frente dos seus concorrentes. Com determinação e estratégia, é possível se preparar com muita qualidade para a prova do Enem. Eu quero que você entenda que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O início, todo mundo pode começar com muito gás. Agora, 6 meses pode parecer pouco tempo, mas é difícil permanecer 6 meses estudando com constância. Ao entrar nesse desafio de 6 meses de estudo, entenda que você vai sair na frente da grande maioria dos seus concorrentes se você fazer o básico muito bem feito. Que é estudar todos os dias, nem que seja um pouquinho cada dia. Se você seguir cada uma das estratégias que eu coloquei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que um resultado positivo vai vir no final do ano. Agora, depende de você executar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixa um like, para eu ver que você realmente gostou e eu continuar produzindo. Mas além disso, compartilhe esse vídeo com um amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, que vai se preparar para a prova do Enem e que você acha que precisa realmente dessas dicas. Compartilhe com aquele amigo que você também quer ver aprovado no ano que vem na Federal. Eu espero você lá. Junto, estamos online e estamos on fire. E lembrando que não é mágica, é método.